A tragédia de Chernobyl, um marco na história nuclear. A tragédia de Chernobyl, ocorrida em 26 de abril de 1986, é um dos eventos mais devastadores da história da energia nuclear. O reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, situada na Ucrânia, explodiu durante um teste de segurança mal planejado, resultando em uma liberação maciça de radiação que afetou não apenas a região, mas também grande parte da Europa. O acidente na noite de 25 para 26 de abril, os operadores da usina estavam conduzindo um teste para avaliar a capacidade do reator em manter a produção de energia em caso de falha de energia elétrica. O teste, que envolvia a simulação de uma parada de energia, foi mal executado devido a erros de operação e falhas de projeto do reator RBMK. Durante o teste, uma combinação de condições inadequadas e decisões imprudentes levou a um aumento descontrolado da potência no reator, resultando em uma explosão que destruiu o núcleo do reator e lançou uma enorme quantidade de material radioativo na atmosfera. Consequências imediatas. A explosão foi tão poderosa que os trabalhadores da usina e os bombeiros que responderam ao chamado de emergência foram expostos a doses letais de radiação. Embora a evacuação da cidade de Pripyat, que abrigava cerca de 49.000 pessoas, tenha sido iniciada 36 horas após o acidente, muitos moradores já haviam sido expostos à radiação. Os primeiros socorristas enfrentaram uma situação caótica e, muitos deles, sem saber do perigo, trabalharam incansavelmente para controlar o incêndio e minimizar os danos. A resposta à crise após o acidente, uma enorme operação de contenção foi lançada. Milhares de soldados e trabalhadores foram mobilizados para a chamada liquidação, que envolveu a remoção de detritos radioativos e a construção de um sarcófago de concreto para selar o reator danificado. Essa estrutura inicial, conhecida como sarcófago, foi projetada para conter a radiação, mas não era uma solução permanente. Com o passar do tempo, a necessidade de uma estrutura mais segura se tornou evidente. Em 2016, uma nova estrutura chamada Novo Sarcófago foi inaugurada, cobrindo o antigo sarcófago e oferecendo proteção a longo prazo contra vazamentos de radiação. Impacto na saúde. O impacto do acidente na saúde da população foi significativo. Estudos indicam que milhares de casos de câncer de tireoide e outras doenças relacionadas à radiação surgiram entre aqueles que foram expostos. A Organização Mundial da Saúde, OMS, e a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, estimaram que, ao longo dos anos, milhares de mortes poderiam ser atribuídas ao acidente, embora os números exatos sejam difíceis de determinar. A zona de exclusão. A área ao redor da usina, conhecida como Zona de Exclusão de Chernobyl, foi estabelecida como um espaço restrito para limitar a exposição à radiação. A zona se estende por um raio de 30 km e continua a ser um local de interesse para cientistas, pesquisadores e até turistas. A natureza, surpreendentemente, começou a se recuperar na ausência de humanos, levando a um fenômeno conhecido como Chernobyl Wildlife. Consequências políticas e sociais. O acidente de Chernobyl teve repercussões políticas significativas. Ele expôs as falhas do sistema soviético de segurança nuclear e levou a uma maior pressão internacional por regulamentações mais rigorosas na indústria nuclear. O evento também contribuiu para o aumento do movimento antinuclear em muitos países, levando a uma reavaliação das políticas energéticas em nível global. Cultura popular. A tragédia de Chernobyl deixou uma marca indelével na cultura popular. Documentários, livros e filmes têm explorado os eventos e suas consequências. A minissérie Chernobyl, lançada em 2019, recebeu aclamação da crítica por sua representação precisa dos eventos e do impacto humano do desastre. O programa trouxe uma nova onda de interesse sobre o acidente e suas lições. Legado. O legado de Chernobyl é complexo. Por um lado, serve como um aviso sobre os perigos da energia nuclear e a importância da segurança. Por outro lado, a região agora é um campo de estudo para cientistas que buscam entender os efeitos da radiação no meio ambiente e na saúde humana. O acidente também destaca a necessidade de transparência e responsabilidade na gestão de tecnologias potencialmente perigosas.
Em resumo, a tragédia de Chernobyl não é apenas um evento histórico, mas um lembrete contínuo dos riscos associados à energia nuclear e da importância de aprender com os erros do passado. Através da memória de Chernobyl, a sociedade é chamada a refletir sobre suas escolhas energéticas e suas consequências para o futuro.